Olá, estudantes da segunda série. Meu nome é Ilana, sou professora aqui do Centro de Mídias. E hoje nós estamos voltando aí da semana SEI, né, das nossas gravações. A gente teve aí um recesso e agora a gente está voltando. A semana SEI eu trouxe alguns estudantes aí já querendo agradecer, já começo agradecendo a presença ilustre deles que tiveram aí 4 diretorias com nós. Muito obrigada aí por fazer parte, por contribuir aí com a nossa aula. Já quero agradecer mesmo. E as próximas semanas vem mais escola, já deixo aqui o convite, se você estiver ouvindo, quiser que a sua escola venha, ou se você quiser conhecer aqui o Centro de Mídias, ou até fazer uma aula comigo aqui junto, para a gente conversar sobre o bom uso do dinheiro. Está convidado, pede para o seu professor entrar em contato ou nas minhas redes sociais, ou aqui no seu próprio Centro de Mídias, é muito fácil o canal de comunicação nosso. Então, só entrar em contato e a gente já agenda a visita para vocês virem aqui. É bem simples, bem fácil e eu vou ficar muito feliz aí com a presença de vocês. E hoje, quem está aqui comigo para abrir esse segundo bimestre é a professora Silene, é a professora de língua portuguesa aqui e hoje ela vai aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. Boa tarde, professora Silene. Boa tarde, professora Ilana. Boa tarde, estudantes aí da segunda série. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. E como a professora mencionou, eu sou professora de língua portuguesa, estou muito curiosa e realmente quero aplicar essa educação financeira na minha vida. Exato. Como a professora também está aprendendo, vocês também estão aprendendo aí como usar consciente o dinheiro. É difícil, né, Silene? Sim, de modo consciente, sim. O uso consciente aí do dinheiro, ter disciplina, né? A gente já falou bastante aí em planejar, alguns verbos aí que a gente utilizou. O que é desejo, o que é necessidade, né? Não sair aí comprando por impulso, o que realmente eu necessito, o que dá para guardar. Então a gente já viu aí bastante coisa, nós já estamos no segundo bimestre com um repertório bem robusto de todas essas, de todo o aprendizado, aí eu espero que todos eles aprenderam, você também, né? Acho que sim. A professora Silene também está num aprofundamento, né? Que é novo para nós, né? E aí, estamos juntos. Sim. Eu faço visita no aprofundamento dela, ela faz visita aqui no meu aprofundamento, e assim a gente vai construindo e deixando a aula de vocês melhor. Esse é o objetivo. Exato. Né? Então, eu vou começar, a gente está na semana na atividade 2, no desenvolvimento, então pensando aí, né, a gente está na semana 3 do desenvolvimento, pensando aí que a gente já viu a atividade 2, nós já vimos como fazer uma pesquisa, né, o objetivo da aula aí, ó, é apresentar a pesquisa e identificar pontos importantes da educação financeira e os aspectos financeiros relevantes. Nós vamos pesquisar vídeos e verificar como o assunto é vinculado aí em outros ambientes. Então, não é só o que a professora fala, a linguagem da professora, a gente vai trazer influenciadores financeiros. Quem influencia a gente aí de maneira geral? Você tem algum influenciador financeiro, Silene, ou assim de bate-pronto, não? Não, financeiro não. Nunca Mas pensei... você segue os blogs para outras coisas? Sim, outros assuntos relacionados ao dia a dia é o que eu sigo, assim, meu interesse. E hoje em dia tem bastantes blogs que falam sobre educação financeira, inclusive blogs sérios, que dá até para a gente segui-los. E é isso que eu estou explicando para eles, que dá para a gente ter uma diferença, fazer uma curadoria do que a gente vai seguir. Se é fato ou se é fake, né? A gente tem que saber a diferença aí de informação e de opinião. Por isso é muito importante eles seguirem aí um blog, um influenciador aí com bons exemplos, né? Os seus devem ser com os bons exemplos. Exato. Na verdade, eu li alguns livros relacionados à questão de finanças. Eu não sigo nada nas redes sociais, mas eu fiz um curso de gestão de projetos e entrava a parte de orçamento. Então, o pouco que eu aprendi em gestão, né, de projetos, eu procuro aplicar na minha vida. Então, funcionou bastante por conta desse quesito. Que bacana. E a gente, então, falando em orçamento, a pesquisa do vídeo era para pesquisar a diferença entre planejamento e orçamento. Será que tem diferença aí? O que é planejamento, o que é um orçamento? E aí eu também fiz uma busca, a professora aqui fez uma busca do que poderia ser a diferença, do que poderia ser um exemplo de planejamento e orçamento para vocês terem aí embasamento para fazer a pesquisa de vocês. Fazendo a pesquisa tem inúmeros vídeos, inúmeros influenciadores, mas a gente, igual eu falei, a gente tem que seguir influenciadores sérios e que falam aí a
a nossa linguagem, né? Porque a gente tem que se identificar com o influenciador. Não adianta falar, porque ela disse que é melhor, eu vou seguir. Não. O influenciador, quem influencia a gente tem que ter as nossas características, né? Pelo menos uma ou duas, eu acho que esse influenciador, ele precisa aí caracterizar, ter alguma identidade que nos aplica, certo? Certo. E aí eu vou passar para vocês aí um vídeo, qual a diferença entre orçamento e planejamento. É um economista que gravou esse vídeo, vou pôr para vocês aí. Vamos assistir. Eu tenho certeza que na sua vida financeira você já ouviu frases do tipo: cabe no seu orçamento, faça um planejamento financeiro, monte um orçamento. E você muitas vezes se perde, não entende qual é a diferença entre planejamento financeiro e orçamento. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista, especialista em finanças pessoais. E hoje eu vou levar você a uma reflexão para você entender um pouco da diferença entre planejamento financeiro e orçamento. Muito bem, para você entender a diferença entre orçamento e planejamento financeiro, a primeira coisa que precisa estar muito clara para você é o que é um orçamento. E muitas pessoas fazem errado ou não conseguem medir o resultado de um determinado mês porque não tem clareza, não tem discernimento do que é um orçamento, que dirá montar um orçamento. Muito bem, um orçamento basicamente serve para você prever o que vai acontecer, claro, financeiramente falando, e também para você estabelecer metas para determinados gastos para o seu próprio dinheiro. Então você vai levantar ali quanto que você vai gastar em determinado mês e você vai separar isso por categorias. Por exemplo, aluguel, água, luz, condomínio e cartão de crédito e todas as despesas que você tem normalmente dentro de um mês, e você vai colocar ali em um período e você vai colocar também quanto que normalmente você recebe de dinheiro em um mês. Então vamos supor, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje em abril. Vamos supor que nós vamos fazer o orçamento de maio. Então, em abril, eu estou verificando ali quanto do que eu vou gastar, que eu vou receber em maio. Antes de chegar maio, eu congelo isso. Eu falo, terminei meu orçamento, é isso que eu espero acontecer. Ou seja, essa é a minha meta. É isso que eu espero que vai acontecer. Começa o mês de maio, aí nós temos o realizado. Começa ali a correr o mês e ter algumas despesas e etc. E no final do mês você vai comparar aquilo que aconteceu com aquilo que você previu dentro do seu orçamento. E é por isso que as pessoas se atrapalham e se enrolam, porque elas não sabem observar o orçamento. Elas não sabem comparar aquilo que aconteceu com aquilo que elas previram. Agora, planejamento financeiro. Qual que é a diferença com o orçamento, embora é muito próximo? Antes de falar de planejamento financeiro, eu gostaria de convidar você a dar um like nesse vídeo se você está gostando e também a se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Planejamento financeiro, embora muito próximo de orçamento, ele é um pouco mais sofisticado. E por que ele é mais sofisticado? Imagina o seguinte, o orçamento você tem ali para um mês e aí depois você tem outro orçamento para outro mês, outro para outro mês e assim sucessivamente. Para cada mês você tem um orçamento específico. Por quê? Nem sempre todos os meses acontecem da mesma forma. O que significa isso? IPVA, matrícula de escola, bônus que pode entrar, férias e etc., viagens, estudos e alguns pagamentos pontuais que você tem ou recebimentos pontuais que você tem ao longo do ano não acontecem igualmente em todos os meses. Como eu disse, são pontuais, por isso que em determinados meses acontecem ou não esses eventos. Mas quando você coloca isso tudo junto, ou seja, orçamento ao lado de orçamento, você começa a formar um planejamento. Porque você está colocando isso tudo junto e você sabe dentro de um período maior o que vai acontecer. Você está planejando as suas finanças dentro de um período maior. E o outro poder que o planejamento financeiro tem é de médio e longo prazo. Ou seja, você vai começar a olhar para as realizações que você quer que aconteçam a médio e longo prazo, seja uma viagem maior, seja a própria aposentadoria.
quanto que você pretende receber de aposentadoria, quando exatamente você vai conquistar um bem, vai comprar um bem. Dentro de um planejamento é mais fácil. E o melhor planejamento financeiro precisa estar linkado com o seu planejamento de vida, que é exatamente isso que eu falei para você. O que você vai realizar e quando você vai realizar. E aí sim, ao longo prazo, você está bem organizado. Quem planeja, planeja o futuro, não planeja o passado. Com o passado a gente aprende, mas a gente faz uma organização do futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e fique em paz. Espero que eles tenham gostado. Silene, você gostou? Gostei. Ali, interessante quando ele fala, eu já estou colocando dentro do meu contexto, quando ele fala assim, a questão de prever os gastos dentro daquele contexto, eu achei interessante, porque normalmente quando nós falamos a palavra orçamento, já vem de orçar, somente você fazer pesquisas de preços para adquirir algum bem. Ou do que você quer, né? Exato, para adquirir um bem. Você não prevê, né? E às vezes esse bem que ela fala, às vezes é porque quebrou alguma coisa e a gente vai fazer... Porque quando vem aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no Centro de Mídias, orçamento. Quando eu falo em orçamento, o que remete a você? Aí já falaram, quando quebra minha geladeira eu faço um orçamento. Então, muitas coisas, muitos orçamentos, eles saem por conta de algo que quebrou, ou porque você precisa de um médico e você vai orçar os remédios, você vai fazer um orçamento de remédio. E às vezes o orçamento, como ele disse, não serve só para emergência, né? Exato. Aliás, ele não serve para emergência. Não é para emergência. Então, orçar, nós temos essa ideia, assim, orçar como verbo. Eu vou fazer um orçamento de algo que eu preciso, ou que não está funcionando em casa, porque foi um imprevisto, ou um orçamento de algo que eu quero alcançar. A gente pede até dicas, informações de colegas para falar, você conseguiu a questão do material e mão de obra. Então, o orçamento, nós normalmente associamos a isso, a material e mão de obra de alguma coisa. De um serviço. Né? De serviço. E ele está falando que um bom planejamento só sai se você tiver esses orçamentos mensais. Então, se a gente fizer um orçamento aí, mês de abril, mês de maio, mês de junho, julho, se a gente tiver esses 12 orçamentos aí, falando em ano, né? 12 orçamentos, a gente vai ter um planejamento anual talvez mais conciso, né? Interessante. Acho que se a gente começar a ter essa disciplina, né, de fazer esse orçamento e colocar aí no papel, porque acho que a gente só sabe quanto a gente gasta se a gente vê. E outra coisa que ele pontuou ali no vídeo, que nós falamos normalmente, isso não cabe no meu orçamento. Quer dizer, você já tem uma previsão, por exemplo, um gasto a mais ali, algo que não estava previsto, você fala, olha, isso aqui não estava previsto no meu orçamento. Interessante, nós usamos muito isso. Exato, e tá tudo bem, assim, se o que você previu, você gastou até mais, é bom para você aprender e não gastar mais de novo. Então, por isso que, às vezes, as pessoas ficam com medo de olhar e ver que gastou além, né? Muitas vezes isso vai acontecer até ter a disciplina, né? Eu já saí, você já saiu do orçamento aí algumas vezes, Silene? Muitas, com imprevistos, algo que uma conta apareceu, na verdade, uma situação de emergência, né? Situação de uma doença na família, precisamos de valores que não tínhamos e precisamos até mudar ali a nossa rotina, o nosso planejamento. Mas o importante é que nós conseguimos depois parar, pensar e verificar que realmente, na sequência do nosso planejamento, aí voltou a situação estável, que nós dizemos assim, né, do nosso planejamento. Porque as nossas despesas fixas, como já diz, né, a conta de condomínio, de água, de luz, elas vão existir sempre, o cartão de crédito, mas o que varia é o valor. O valor varia. Mas a gente prevê, mas nem sempre acontece. A gente às vezes é roubada, aqui a gente mora em São Paulo, né? E aí rouba o nosso celular, e o celular hoje em dia não dá para ficar sem. Aí ele sai do orçamento, né? E ele é um gasto alto, né? Se você for ver assim, ele não é um gasto assim barato, eu vou comprar um celular. Então, a gente também não compra todo dia, é só quando a gente perde ou acaba
né? Olha, Uma peça do carro que precisa trocar, algo que acontece, então aquilo não estava ali dentro do seu orçamento do planejado, mas acontece, porque, como você mencionou, são imprevistos, situações e precisamos estar preparados de alguma forma para isso. O que é previsível a gente consegue colocar, claro, né? E ele falou que essa meta, essa previsão a gente consegue fazer, mas nem sempre o que é previsível é realizado. O realizado pode ser muito maior do que o previsível. A gente reza, né, sempre para o realizado ser menor, né, para a gente poder ter um dinheirinho para poupar. Eu vou pedir para ele colocar o Excel aqui, nós vamos fazer fazer um orçamento da minha vida e da vida da Silene do mês de abril. Por coincidência, nós estamos em abril, né? Em abril, vamos o mesmo daí do vídeo do Felipe. Um economista, já quero agradecer ao Felipe, né, por ter cedido aí para nós o vídeo dele. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aí as nossas despesas. Ele colocou bastante em condomínio, água, luz, né, despesas fixas. Cartão de crédito, eu tenho telefone como despesa fixa. Meu telefone não é pré-pago. O seu é pré-pago? O meu é. Mas você põe crédito todo mês? Não, eu pago uma taxa para a operadora todo mês. Ah, você paga uma taxa. Então vamos fazer essa. Silene e Ilana aí os orçamentos. Lembrando que a especificidade é outra, né? A Silene tem 2 filhos e eu não tenho. Então vamos ver aí como vai sair esse orçamento. Vamos lá então, por favor. Então a gente tem aqui o Excel, acho que todo mundo já sabe mexer, né? No Excel, já ensinei aí todo mundo. Então, eu vou só aumentar a letra aqui para ficar um pouquinho maior para vocês. Eu vou pôr na 20. E aí, a coluna A eu vou chamar de Silene. E a coluna B eu vou chamar aqui de Ilana. Mas antes disso, aqui eu vou colocar as despesas. Só vou inserir uma aqui. Aqui eu vou colocar despesas. Ixi, as despesas não... Aí. Então, aí as despesas da Ilana e as despesas da Silene. Vamos lá, Silene. Telefone, né? Que eu acho que é o principal. Acho que sem isso a gente não... Será que está muito pequeno, Silene? O telefone tá, né? Tá, mas não enxergo, não. É, peraí. E se quem tiver no aplicativo, então, não enxergar nada, não. Lembrando que esse vídeo vai passar no YouTube, né? Dá para eles pausarem, assistirem quantas vezes quiser, né? Silene, de telefone, quanto você gasta por mês? Assim, orçando... Meu plano é individual, eu pago R$70. 70. Opa. Depois eu coloco o cifrão, tá? O meu é 130, meu plano de telefone, tá? O que mais que ele falou? Condomínio. Você tem condomínio ou você mora em casa? Casa. Então, não vamos colocar. Água e luz. Acho o acento da água está errado. Água e luz. Vamos lá. De água, quanto mais ou menos? 180. 180. Eu estou fazendo isso, gente, para vocês fazerem aí também com o responsável deles, né? Eles podem fazer essa brincadeira, talvez, né? E é interessante, esse jogo de despesa. Para saber ter responsabilidade também com todo o contexto, já que a questão sustentável também é importante. Eu falo sempre isso com os meus filhos. Exato. A minha água vem 60 e a minha luz vem 138. E a sua? A luz vem R$200. R$200. Lembrando aí que isso altera, depende de quantidade de moradores na casa, né? E quanto você fica mais em casa, enfim. Telefone, água, luz, o que mais que a gente pode colocar? Que ele colocou lá, cartão de crédito. Cartão de crédito é pesado, né? Cartão de crédito entra todo o meu lazer. Então eu posso colocar, porque eu gasto bastante de lazer aí no crédito. Lembrando que meu aplicativo de transporte também está no meu crédito. Então, toda hora que eu pego aí um transporte por aplicativo, e aí às vezes eu até esqueço daquele, mas na fatura não esquece, não. Fala para mim, quanto que tá? Fala o seu primeiro aí, Ilana, vamos ver. O meu aqui, ó, 1.900 de cartão de crédito, geralmente mensal aí.
E o seu? Então, eu já deixo um limite fixo do meu cartão, que todo mês eu posso utilizar. Tudo bem que eu uso, né? Sim. Se precisar débito ou outras formas, mas para o cartão, 1.500. 1.500. Então, aí, Silene, eu ensinei, não sei quanto você sabe de Excel, eu ensinei eles a formatar a cédula. Então, aí, ó, com o botão direito, formatar cédula. Se eu colocar aqui, ó, moeda, ele vai aparecer o R, cifrão e os centavos já, ó. Maravilha, eu aprendi. E aí, sim, aqui embaixo eu quiser o total, eu venho aqui em somatória. Os seus gastos aí, o seu orçamento do mês de abril, vamos pensar, 1.950. E o meu aí, ó, vamos fazer o meu, 2.228. Então, a gente tem aí 2 orçamentos. E isso daí, gente, é uma previsão. Previsão. Não necessariamente aí é o realizado, né? Não, até porque, como foi mencionado, embora sejam contas fixas, por exemplo, água e luz, todo mês tem a conta a pagar, mas às vezes tem meses que, né, muda um pouquinho, 150, Exatamente. 140. Meu cartão às vezes vem 1.900, às vezes vem 1.000. Ele é totalmente variável, ele não é, porque é mais para o meu lazer. Então, quando eu quero passear mais, quando eu quero gastar mais em restaurante e tal, ele aumenta. Mas quando eu estou mais econômica, eu estou mais introspectiva, ele fica mais baratinho, né? E tá tudo bem, e é isso mesmo, a vida é essa. A gente pode gastar mais um mês, a gente desequilibra em um mês, equilibra no outro, e é isso que a gente vai, assim que a gente vai vivendo. Lembrando sempre que precisa ter disciplina na hora de gastar e não sair gastando. Sim, Enlouquecido. eu tenho responsabilidade, até porque, como eu falei, né, com 2 jovens em casa, esse orçamento eu sempre converso com eles. Olha, nosso limite para o gasto aqui é 1.500. É isso. Então, como vamos fazer? Até pensamos na seguinte questão. Esse mês tem muito feriado? Não, nós vamos sair, vamos comer em casa, vamos pedir Essa um previsão lanche. é muito importante. Né? Se tem feriado, se não tem, se a gente quer viajar naquele mês, se a gente quer passear, se a gente quer descer para a praia, né? Ou você que já mora na praia aí, né, e quer vir para cá, para a capital. Então, é muito interessante que a gente tem que prever conforme o mês, conforme as festas e os acontecimentos. A minha mãe está fazendo aniversário, então eu vou dar uma festa para ela, então esse mês eu vou gastar um pouco mais no meu cartão por conta da festa da minha mãe. E aí ela não vai fazer 70 anos todos os dias e nem todo ano, por isso que eu estou gastando mais aí um pouco. Então essa especificidade, ele fala aí no vídeo, né? Essa especificidade de cada momento da sua vida, é só a gente que sabe, né? O aniversário da sua avó, o aniversário da sua mãe, do responsável aí que cuida de você, e você quer fazer uma surpresa especial, aí você gasta um pouco mais, claro, né? Sim. E a gente sabe que o poder da compra, ele é o desejo de dar um presente bom, de comprar algo bom, também é do ser humano, né? Sim, até como mencionei, em casa com os 2 adolescentes, eu sempre falo sobre a questão do cuidado, questão do meio ambiente e também nos nossos gastos. Eles sabem da média. Por exemplo, então eles sabem que tem que fazer em casa o cuidado com a água, com a luz, porque sabe que praticamente, como eu saio para trabalhar, fico mais tempo fora, o gasto ali, eu digo que é mais, né, são deles, os 2 jovens. Então eles cuidam nesse contexto, em cuidar da casa e também, quando a conta chega, eles são os primeiros a falar, olha, mãe, a conta chegou, esse valor. E eles fazem a comparação. Nossa, o mês passado nós pagamos tanto. Eles falam, nós pagamos, né? Quem vê pensa que eles pagam, né? Nós pagamos tanto, o mês passado, o mês retrasado, eles conseguem fazer a comparação, né, da evolução durante o tempo, no caso, no ano. Quanto que eles gastaram, qual mês gastaram mais ou menos. E tem uma questão de consciência. Fala, nossa, será que é porque eu joguei mais tempo, eu fiquei mais tempo no videogame? O maior gasto lá em casa, embora o gasto de energia seja pouco, é a questão relacionada a videogame. Videogame é... E aí, avançando aí com o nosso componente, a gente vai falar de juros composto. De juros composto, e se a gente falar aí, ó, vou pedir até para ele colocar na tela, juros composto, ele é uma fórmula exponencial. Acho que eles já estão aí, né, no ensino médio, eles já sabem o que é um expoente, né, que está em cima aí que é o valor do T aí na telinha que está aparecendo, né? Esse expoente, ele pode aumentar aí. Então, a gente conversa aí que os juros compostos, ele aumenta exponencialmente. E se ele aumenta exponencialmente, é um bom investimento. E antes de falar de juros para a gente perder dinheiro, eu quero contar para vocês de juros para a gente ganhar dinheiro, que
Que é interessante, né? Que é muito interessante. Então, se eu tiver aí, sei lá, R$ 100 por mês, durante 12 meses eu vou guardar esse dinheiro, depois eu vou investir esse dinheiro, colocar num banco. Ou eu guardo R$ 10. A gente vai fazer uma simulação aí para vocês verem como que é se a gente quiser guardar em algum investimento. Depois a gente pesquisa aí esses investimentos, que a gente não vai fazer propaganda de banco nenhum, né? Mas aí vocês procuram a taxa e procuram aí quanto vocês podem investir para saber mais ou menos quanto vocês vão ganhar aí com esse investimento. Vamos lá, eu gosto de falar de ganhar. Você gosta? Ganhar Ganhar sempre. com nós mesmos, né? Sucesso. Então vamos lá. Ó. Se o meu valor inicial eu quero colocar no banco, quanto, Silene, você quer colocar no banco? Vamos pensar aí. É por mês que eu vou gastar, é isso? Ou melhor, vou Que você, aplicar? Ah, o que você acha? Vamos colocar R$ 1.000. Será que todo mundo... Vamos colocar 100. 100 acho que está dentro da nossa realidade. Dentro da nossa realidade. A taxa de juros da poupança, ela é a pior, né? Ela é a menor, pior não que eu digo, ela é menorzinha. Deve dar 1%, ou menos até 0, alguma coisa. Rendimento muito baixo, né? Rendimento muito baixo, mas vamos começar por ela. Tá, tudo bem. Para eles verem quanto que vai dar R$ 100 aí em um ano, ou vamos ver se eles conseguem guardar. Isso num banco, hein? Não adianta guardar no cofrinho da casa deles, né? Então vamos lá, porque tem que gerar juros. Então vamos lá, se os juros for de 1%, lembrando que a poupança é um pouquinho menor, tá? Vamos deixar em quantos meses? 6 meses ou 12? 12 meses. Então a gente tem aqui, ó, R$ 100 o valor inicial, a taxa de 1% em 12 meses. Posso dar um calcular? Bora. Quanto será que eles vão ganhar, hein? Vamos lá, ó. Lembrando que esse simulador vai estar no repositório, ó. Em um ano, R$ 12. R$ 12,68. Se eu aumentar o valor investido, vamos lá, vamos pôr 1.000 aqui, ó. Se eu aumentar o valor investido, é lógico que proporcionalmente vai aumentar aí o meu valor, vai ser 126, o valor dos juros aí aplicado. Vamos pensar aí numa taxa um pouco maior, que tem taxas maiores, só para eles verem. Isso é só para vocês simularem aí e procurar aí. Então, eu vou pôr 2,5. Ou 1,99. Às vezes tem taxa de 1,99, tá? Mesmo R$ 1.000. Já vai ter recebido 266. Melhorou, né? Melhorou em um ano, pensando que a gente não está trabalhando com esse dinheiro. Quem está trabalhando é o próprio investimento. E aí eu deixo com vocês aí para vocês pensarem o que é um investimento aí bancário. Quais os tipos de investimento que a gente tem aí? Você sabe, tem muitos, né, Silene? Desde imobiliário, desde bancário, tem poupança, tem CDB, tem um monte. As propagandas aí são imensas, tem um monte. E eu quero deixar aí para vocês pensarem quais os tipos de investimento, quais são as taxas melhores, né? Quais são as taxas melhores, quais não são. Vamos ver se vocês conseguem aí trabalhar isso daí. Por hoje é isso, né? Eu queria só deixar claro aí que o juros composto ele aumenta exponencialmente. Tem uma fórmula matemática e nas próximas aulas a gente vai ver isso. Queria muito agradecer a contribuição da professora Silene. Sem ela a aula não seria tão brilhante como foi. Muito obrigada, professora. Nossa, eu fico muito feliz aqui de participar da aula do pessoal do segundo ano. Muito obrigada, Ilana. Imagina, nós que agradecemos. Gente, obrigada pela companhia. Até a próxima aula.